Olá, Elite Oculta! O que vou lhes contar aqui aconteceu comigo em meados de 2018, quando, na ocasião, eu era chefe de uma equipe de campo da Polícia Rodoviária Federal no estado do Maranhão. Bem, eu tenho 48 anos, sou federal há mais ou menos uns 25 anos e já vi de tudo nesta vida de policial. Mães que abandonavam os filhos em rodovias, pais que enfiavam drogas nas partes íntimas das filhas para passarem nas blitz, via mulheres pedindo carona em lugares estranhos, pessoas fazendo rituais em matas próximas à BR, e até vi uma certa vez um menino correndo atrás da minha moto. E tamanho foi o meu susto, pois eu andava em uma BMW GS 800 e já estava a quase 100 km por hora. E esse menino não saía da minha cola, mas isso fica para outra oportunidade. O que venho contar aqui é outra história, sobre algo mais perigoso, uma coisa de carne e osso, com uma fúria de assustar até o mais valente dos homens. Eu estava coordenando uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal para apreensão e confisco de motos e carros roubados ou irregulares transitando em vias federais ou estaduais, de maneira que o meu grupamento ficava se deslocando para batidas surpresas em várias cidades. E sempre passávamos uma noite em um lugar antes de seguirmos para outra cidade. E assim íamos seguindo cidade após cidade, fazendo os confiscos e apreensões. Seguindo o comboio, vinha uma caminhonete de apoio em um guincho que era responsável pelo transporte dos veículos apreendidos. Nossa equipe era composta de 8 homens no total, sendo 2 na caminhonete, 2 no guincho e 4 guardas em motocicletas, garantindo assim a eficiência das operações. E sempre que a operação era mais demorada ou haviam imprevistos, nós, por se tratarmos de uma unidade móvel, acabávamos por ficar alojados em prédios municipais ou estaduais, e algumas vezes em escolas durante os fins de semana. E nossa vida seguia assim, até que chegamos na cidade de Açailândia, uma cidade até bem movimentada, apesar de pequena. Quando chegamos na cidade, foi aquele fuzuê, pessoas fugindo das blitz e a gente os perseguindo cidade adentro. Nós éramos a novidade por ali, e não se falava em outra coisa. Bem, o dia foi bastante movimentado e até bem corrido. Não tínhamos descanso e passamos o dia inteiro correndo atrás de gente. As unidades não davam conta de tantos carros e motos foragidos, de modo que precisamos passar a noite ali. A minha unidade não era de se hospedar em hotéis, e isso fragiliza as operações. Deixa os soldados relapsos, e alguns donos de hotéis acabam ficando mal vistos por hospedar policiais como nós, pois as pessoas têm uma visão errada sobre a Polícia Rodoviária Federal. As pessoas acham que somos uma espécie de máquina caça-níquel do governo e que fazemos o que fazemos para angariar fundos para a máquina pública. Mas os méritos disso eu não vou discutir. Estou aqui para contar o meu relato, para contar o que me fez desistir dos grupamentos móveis e retornar à guarda estática e rondas periódicas. Retornar para a segurança de minha casa, por assim dizer. Bem, já se passavam das 11 da noite e não tínhamos terminado as nossas obrigações. E como a cidade ainda estava agitada, vez ou outra
tínhamos que correr atrás de algum engraçadinho. E foi nessa de correr atrás de engraçadinhos que passei por um pesadelo. A Blitz estava formada próximo à pracinha da Igreja Católica do Centro, que era o point da cidade. E como tínhamos permissão do prefeito municipal para agirmos dentro dos limites do município, não tínhamos que nos preocupar com a jurisprudência desta operação. Ficamos ali a noite toda. Apreendemos veículos em estado tão decadente que não dava nem para acreditar que ainda andavam. As luzes de freios não acendiam, os pneus carecas, sem o para-brisa dianteiro e com bastante ferrugem na lataria. Eu até comentei com um dos meus amigos de trabalho que aquilo mais parecia uma bomba de ferrugem ambulante. Rimos bastante, até que um senhor que aparentava ser um morador de rua se aproximou de nós pedindo comida e uns trocados. Porém, sabíamos que se tratava de dinheiro para comprar pinga. Mas para evitar que ele nos tirasse o foco, demos a ele uns trocados e uma das marmitas que sobraram do jantar. Não era resto, mas sim uma marmita fechada, que um dos soldados não comeu, pois estava sem fome na ocasião. O velho senhor se sentou no banquinho da praça atrás de nós e começou a comer o seu almoço. E foi quando eu vi se aproximar uma moto antiga, modelo 1987, de farol quadrado. A moto vinha devagar, com o farol baixo. O som era de escape alterado, e o condutor vinha na tentativa de passar despercebido. E quando foi pedido para encostar a moto, o mesmo arrancou em direção à BR, na saída da cidade. Eu corri para minha moto que estava perto. Enquanto eu ligava e apanhava o meu capacete, o velho morador de rua que estava ali sentado me advertiu que eu não deveria seguir aquele homem, pois haviam boatos de que ele virava bicho. Eu ri e dei partida na moto. Apanhei o meu capacete, acionei o rádio e as sirenes e minha pistola. Disse àquele senhor que bicho nenhum era a prova de balas, e saí em disparada seguindo o som daquela moto. Fui muito rápido, pois como o meu motor era mais forte e mais potente, eu poderia alcançá-lo rápido. Bem, já estávamos na BR, quando o alcancei. E era incrível como uma moto antiga como aquela de apenas 350 cilindradas estava dando trabalho para a minha de 800. Era quase como se ele estivesse com macumba na moto. Mas com muito custo, numa das curvas, ele vacilou. Acabou errando a tocada e deslizando e caindo. Para a sorte dele, ele caiu num banco de areia, ali no acostamento da pista. E por isso, não teria se machucado. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Passei um pouco do local do acidente, pois como vinha muito rápido, eu não poderia frear bruscamente, ou cairia também. E daí, não seria apenas um acidente, mas dois. Dei meia volta e encostei a moto próxima dele. Informei para a equipe que havia ficado na cidade que eu tinha acabado de interceptar o fugitivo, mas que o mesmo havia se acidentado e precisava de uma unidade do SAMU. A equipe me confirmou que estava a caminho. E foi aí que eu ouvi uns gemidos horrendos, que mais parecia com gritos, e ao mesmo tempo com urros e roncos como de porco. Nesta hora, eu senti um vento frio gelar a minha espinha, e uma sensação de perigo correr pelo meu corpo. O meu coração acelerou como nunca antes, e tudo que eu queria era sair dali.
Mas como eu sabia que o homem ainda estava ali e poderia estar machucado, a minha obrigação era descer até o banco de areia para averiguar o que havia acontecido com ele. Me aproximei da moto e olhei ao redor, e nada havia ali. Somente manchas de sangue e umas marcas como se algo tivesse puxado um corpo daquele local. Acendi a lanterna na direção onde os faróis iluminavam, e tudo que vi foram aqueles olhos acenderem e se distanciarem para dentro da mata ao redor. Ouvi então um rosnado de algo misturado a um grunhido, como de um animal grande que vinha da mata. E nesse instante, faltaram as forças em minhas pernas. Eu caí no chão enquanto vi aquele par de olhos vermelhos me cercarem. Em seguida, aquela silhueta começou a correr muito rápido, fazendo muito barulho e aumentando o meu medo. Me levantei depressa e saquei a minha arma. E então comecei a disparar na direção daquela coisa. Mas aquilo continuava correndo de um lado para o outro, e muito rápido, me fazendo gastar quase toda a munição. Mas mesmo assim, eu consegui acertar mais ou menos uns 4 ou 6 tiros naquela coisa. E a cada tiro, aquilo gritava. E eram gritos misturados com uivos. Aproveitei para correr de volta para a moto. E assim que liguei a moto, eu presenciei a uns 50 metros de mim aquela coisa em pé. E aquilo andava em minha direção. Os faróis iluminavam seu corpo. E aquela coisa tinha poucos pelos na parte inferior. Porém, na parte superior havia uma pelagem extensa. Os seus olhos eram vermelhos como brasa. Aquela criatura abriu a sua enorme boca para mim e começou a urrar, mostrando seus dentes sujos de sangue e com pedaços de carne. Eu achei que aquilo havia pego o rapaz que tinha fugido na moto, pois de maneira alguma eu conseguiria admitir que aquela coisa seria de fato o mesmo homem da moto. Engatei a primeira e acelerei fundo. E quando saí com a moto, disparei as últimas balas que restavam na pistola. E assim, fazendo aquela coisa deitar no chão de dor. Mas com o sulavanco da pistola, eu acabei me desequilibrando da moto e caindo no chão com muita força. Bati tão forte no chão que mesmo de capacete eu desmaiei. E quando acordei, eu vi que o SAMU estava empacotando um corpo em um saco preto, enquanto eu estava sendo atendido pelos paramédicos. Contei a minha versão da história várias vezes, porém nenhum dos oficiais acreditaram em mim. E acabei sendo afastado por 2 meses, até que estivesse apto para retornar para o trabalho. Mas quando voltei, eu pedi a minha transferência para a parte administrativa da Polícia Rodoviária Federal. Mas até hoje, em dias chuvosos, eu ainda consigo ouvir os barulhos que aquilo fazia. E tenho certeza que naquela noite eu vi um lobisomem. Boa noite.